Graças e paz, meus irmãos. Eu me lembro de certa vez, quando eu estava com minha família, minha esposa, os meus filhos, numa dessas festinhas de criança, de aniversário, e naquela festa as crianças estavam bem atacadas. E eu lembro que a minha filha, ela sofreu muito nessa festa. Ela devia ter talvez os seus 4 anos, hoje ela tem 6, e toda hora ela apanhava. E aquilo foi me deixando chateado. E era um brinquedo que ela estava na mão, a criança vinha, puxava, ela caía no chão e batia a cabeça e chorava. E aí todo aquele alvoroço, coloca de pé e pede perdão e volta a brincar e daqui a pouco ela tomava mais um tapa. E aí chorava, e as crianças estavam atacadas naquela festa. E eu lembro que chegou uma hora que minha filha, uma coleguinha se aproximou dela e deu um murro no peito dela assim. Pum, e ela caiu e chorou. E ali eu já não aguentava mais. Ali eu chamei a minha filha, olha, Rebeca, se isso acontecer mais uma vez, você me chama, porque eu vou conversar com essa criança, eu vou falar com ela. Não está certo isso que ela está fazendo com você. E aí minha filha, com 4 anos de idade, ela falou para mim, tudo bem, pai, eu já dei perdão para ela. E ali fui eu que tomei um soco, ou um tapa na minha cara. Quanta sabedoria. Na pureza de uma criança, na singeleza, na simplicidade de uma criança. E eu creio que nessa manhã todos nós precisamos deste tapa. Nós precisamos reconhecer que em muitas coisas as crianças são mais sábias do que nós. E numa delas é a comunhão, é o relacionamento. Perceba a sabedoria da minha filha. No auge dos seus 4 anos de idade, para ela era muito simples. Imagina só, eu estou numa festa, tem pipoca, tem pula-pula, tem docinho, tem os meus amigos, tem bala, tem brincadeira. Eu vou abrir mão disso tudo. Eu já dei perdão. Olha a sabedoria da criança. Ela pecou contra mim, essa menininha pecou contra mim. Mas já está resolvido. Eu já dei perdão. Eu vou abrir mão de tudo que tem aqui para eu curtir, para eu aproveitar, para eu me divertir. Por causa disso, olha, a verdade é que nem está doendo mais. Já passou. Já está resolvido. Eu já perdoei. Nós é que não temos essa sabedoria. Nós é que somos cheios de raciocínios. Nós é que somos cheios de orgulhos. Nós somos cheios de autojustiça, que na verdade é desejo por vingança. Nós é que somos cheios de maus sentimentos. Mas isso tudo diante do Senhor Jesus precisa cair por terra. Na comunhão dos filhos de Deus, nós precisamos ter a sabedoria das crianças, a simplicidade, a sinceridade e a singeleza das crianças. E é isso que o Senhor, e nós oramos por isso nessa manhã, isso que o Senhor há de produzir nos nossos corações nessa manhã. A simplicidade, a singeleza, a sinceridade da comunhão. Abra sua Bíblia na carta aos Romanos, por favor, no capítulo 12. E nós vamos ler do versículo 3
até o versículo 21, Romanos 12, de 3 a 21, falando a respeito da singeleza, a sinceridade, a simplicidade da comunhão. Precisamos ser sábios como as crianças, para que vivamos em comunhão. Romanos 12, do versículo 3 ao 21. Diz assim: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, diante da tua presença, reconhecemos pela tua palavra que somos o teu povo. E assim, ó Deus, o Senhor nos chama a vivermos unidos num só corpo, num só espírito, numa só fé. O nosso clamor nesta manhã é que o Senhor faça a sua obra em nós pelo poder da tua palavra. Em tudo aquilo, ó Deus, que se coloca em nosso meio para sujar, contaminar, poluir a simplicidade, a singeleza da comunhão. Que seja o Senhor nesta manhã a produzir a restauração e assim venha nos unir mais e mais ao redor do teu Filho, dando alegria ao seu coração e também, Senhor Deus, prazer ao nosso coração. Abençoa-nos nesse tempo, nós clamamos a Ti, no nome de Jesus. Amém. A verdade, meus irmãos, é que mais do que a sabedoria das crianças, a nossa comunhão, ela é singela, ela é simples, ela é frágil como uma criança. De maneira que é fácil contaminá-la. É fácil
prejudicá-la. Um pouquinho de sujeira prejudica a nossa comunhão, deixa de ser comunhão, torna-se hipocrisia. E não é isso que Deus tem para nós. E nessa manhã, então, o Senhor, Ele há de nos convencer na palavra dEle. E Ele há de nos purificar, Ele há de nos fazer singelos, simples, como crianças. Para que a nossa comunhão, então, ela seja sincera. A nossa comunhão, ela precisa ser sincera. Quando ela se contamina, nós perdemos a comunhão. Como que perdemos a comunhão? Em primeiro lugar, quando a nossa fé se torna contaminada. A verdade é que pela fé, nós que somos salvos em Cristo, nós que uma vez já reconhecemos o tamanho da nossa culpa, nós já reconhecemos o tamanho da nossa miséria, nós já sabemos que nós não somos nada, nós não temos direitos diante de Deus, nós não podemos nos achegar a Deus clamando por direitos, clamando pelos nossos frutos de justiça. Nós não somos bons, nós simplesmente não somos bons. Nós reconhecemos que Jesus é bom. E que Jesus, sendo bom, foi à cruz, suportou o castigo que nós merecemos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por meio das suas feridas nós fomos sarados. E nós simplesmente confiamos em Jesus, nos apegamos a Jesus pela fé, não confiamos em nós mesmos, confiamos completamente em Jesus. E a Bíblia diz que quando nós confiamos dessa forma em Jesus, nós somos unidos a Cristo, nós estamos em Cristo, pela fé, pelo Espírito Santo que habita em nós. De uma maneira muito real, invisível e até mística, mas muito real. O Espírito de Cristo habita em nós e agora nós estamos unidos com Cristo pela fé. Tudo que Jesus fez é nosso. Se Jesus morreu na cruz, nós também morremos na cruz, porque nós estamos unidos a Ele. O castigo dele também crucifica a nossa carne. É tudo nosso, porque estamos nele, estamos em Cristo. Mas o que a Bíblia diz é que quando nós estamos pela fé, unidos a Cristo, nós também nos tornamos unidos uns aos outros. Nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. E esse corpo somos nós, a sua igreja, unidos a Cristo. Também somos unidos pela fé uns aos outros. Mas, infelizmente, tristemente, a nossa fé se torna contaminada pelo nosso orgulho. E quando a nossa fé se torna contaminada pelo nosso orgulho, nós temos problemas em experimentar a nossa comunhão com Deus. Não nos desligamos de Cristo, mas temos problema em experimentar, vivenciar essa comunhão com Cristo. E também temos problema em experimentar a nossa comunhão uns com os outros. Nós percebemos aqui que o esforço de Paulo é livrar a nossa fé desse tipo de orgulho. Esse orgulho que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, da nossa distinção. Olha que bênção! Nós somos distintos, nós somos diferentes uns dos outros. Jesus nos fez assim. Isso é uma bênção, sabe por quê? Porque Jesus fez assim para que nós possamos nos complementar, para que nós tenhamos necessidade da comunhão. Eu preciso de você, meu irmão, você precisa de mim. Jesus nos estabeleceu assim na sua igreja, mas aquilo que deveria nos unir, aquilo que deveria nos trazer profunda humildade. Eu não sou autossuficiente, eu preciso de você. Frequentemente é o que nos separa. Isso que é tão humano, isso que é tão carnal, acaba acontecendo dentro da igreja dos salvos pelo Senhor Jesus. Aquilo que me distingue é o que eu vou usar para me separar. Todos nós somos distintos e nós queremos ser distintos.
Eu quero ser diferenciado. Muitas vezes por meio da minha profissão. Eu quero mostrar que através da minha carreira de sucesso profissional, olha, eu sou diferenciado. Eu estou acima dos mortais. Eu alcancei um patamar elevado que, olha, vocês não alcançaram. Eu sou muito distinto. Olha, as roupas que eu uso, não são essas roupas comuns que você usa não, tá? Essas aqui são distintas. Eu sou diferenciado. Eu não sou como você. Talvez a minha beleza me distingue dos demais. E como eu quero ser diferenciado, como eu quero me colocar num patamar, num holofote, como eu quero ser invejado. Eu não quero ser comum, eu quero ser distinto. E aqui é disso que o apóstolo Paulo está falando. Isso é carnal, isso é orgulho, isso não pode existir na igreja de Cristo. Meus irmãos, pela graça que me foi dada, pela minha autoridade apostólica, como quem está falando a pura palavra de Deus para vocês, eu digo a todos vocês, a cada um de vocês na igreja, que ninguém tenha a respeito de si mesmo um conceito mais elevado daquilo que é conveniente. Paulo diz aqui, é um hiperpensamento, um pensamento muito alto. Hiperfronel, hiper nós sabemos, hiper, muito grande, fronel, pensar. Então Paulo está falando, não pensem de maneira tão elevada a respeito de si mesmos dentro da igreja. Olha como eu sou bom, hein? Acho que no fundo, essa igreja está de parabéns por ter alguém como eu. Como eu sou bom. A maneira que eu toco essa bateria aqui, olha, ninguém mais consegue. Eu sou muito diferenciado. Meu irmão, a maneira que eu sirvo, a maneira que eu contribuo, me tira daqui para você ver se essa igreja permanece de pé. Eu sustento essa igreja. Eu sou muito bom. Olha, eu sirvo, hein? Eu sou pau para toda obra. Esses aí são preguiçosos, mas eu... É disso que Paulo está falando. Não tenha esse pensamento tão elevado. Menos. Esse orgulho. Não. Ao contrário, cada um tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Na verdade, foi traduzido assim, mas é de acordo com a medida, o partilhar da fé que Deus concedeu a cada um. É isso que está escrito aqui. Então, de uma maneira equilibrada, humilde, sensata, você pode dizer, graças a Deus, eu tenho um dom, meu irmão, que é distinto do seu. Você tem um dom que é distinto do meu. Eu sou grato a Deus, sabe por quê? Porque Deus, quando Ele repartiu a fé entre os seus filhos, Ele também deu capacidades, dons, habilidades espirituais. E, glória a Deus, eu tenho lugar no povo de Deus, eu tenho função no povo de Deus, sabe? Eu faço coisas, mas entenda que é só uma medida. Entenda que você não tem a plenitude da bênção de Cristo sozinho em si mesmo. Deus concedeu a cada um. E essa distinção, então, é uma bênção. Isso deveria nos unir, isso deveria nos complementar. Mas quando a nossa fé, a medida da fé, aquilo que Deus nos deu gratuitamente, se torna tão contaminado pelo nosso orgulho, que eu quero ser distinto, eu quero ter uma posição elevada, eu quero estar acima de vocês, eu quero ser elogiado por vocês, eu quero que vocês realmente reconheçam quem eu sou. Olha, eu sou demais. Como que você não reconhece todo o meu valor? Cruzou a linha. Acima do que convém. Bater no peito para dizer, olha, eu sirvo acima da média. Que isso, meu irmão? Cuidado. Está se fragmentando.
está se isolando, está se orgulhando. E aí ele vai dizer a metáfora do corpo, que é a realidade, nós somos o corpo de Cristo. Assim como cada um de nós tem um corpo e muitos membros, e esses membros não exercem a mesma função, assim também em Cristo, porque nós estamos ligados em Cristo. Nós somos muitos, nós somos diversos, nós somos distintos, mas literalmente ele diz, somos um só corpo e membros uns dos outros. É isso que Paulo está falando. Eu estou ligado a você. Por causa de estar ligado a Cristo, eu também estou ligado a você. Imagina que insensatez, a minha mão começa a falar, olha pé, você não vale de nada, hein? Eu sou diferenciado, eu consigo agarrar as coisas com tanta eficiência, você não consegue agarrar nada, pé. Tolice. Cada um é distinto. E cada um tem seu lugar. No final das contas, precisamos manter a nossa fé singela, como uma criança. Como uma criança. Jesus me salvou. Jesus me uniu a Ele por meio da fé. E agora, eu quero com muita sinceridade, com aquilo que Jesus me confiou, o meu dom, eu tenho lugar entre o povo de Deus. Eu quero transmitir um pouquinho da glória do conhecimento de Cristo para o meu irmão. E eu também quero me abrir para tanta riqueza, tanta bênção que existe na diversidade da igreja. Você, meu irmão, me abençoando, compartilhando dons, dando e recebendo. Essa é a sinceridade da fé. Essa é a simplicidade da fé. Foi Martinho Lutero que disse que o pregador, e ele está falando do dom da pregação, mas se aplica a qualquer dom, que o pregador, ele está em perigo quando ele é elogiado e também quando ele é desprezado. Porque o elogio pode trazer o seu orgulho, mas o desprezo também pode fazê-lo ser consumido por muita tristeza. E Lutero diz, o pregador, então, ele deve ter o seu coração tão puro, ele deve ter as suas motivações tão puras, ele deve ter a sua conduta tão pura, para que quando ele pregar a palavra, ele pregue a pura palavra de Deus de maneira tão pura, que ele tenha consciência que, se algum elogio ele receber, na verdade, não é o pregador que está sendo elogiado, é Cristo quem está sendo elogiado. E da mesma forma, ele deve estar tão firmemente e sinceramente apegado a Cristo, para que quando ele for desprezado, ele saiba, não é o pregador quem está sendo desprezado, é Cristo quem está sendo desprezado. E assim, na nossa fé, não vamos manchar, contaminar, negociar o que Jesus nos confiou para transmitirmos da sua bênção, da sua verdade. Os discípulos, eles foram tentados a isso. Nós vemos isso nos evangelhos. Quando Jesus, ele envia os discípulos para pregar, e ali diz que o Senhor Jesus dá da sua autoridade para curar, para expulsar demônios, para anunciar o reino de Deus. Os discípulos voltam felizes, mestre, até os demônios se submetem a nós pelo seu nome. Que alegria! Jesus fala, não se alegrem com isso. Alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito no reino dos céus. E os discípulos, eles não entendem isso muito bem, porque logo depois, os evangelhos dizem que os discípulos começam a ter uma discussão. Vem cá, qual de nós é o maior? Jesus pega uma criança. Quem se fizer como essa criança, será o maior. E quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe.
Eu confiei a vocês dons, Jesus diz. Eu confiei a vocês a minha glória. Não queiram agora usar da minha glória para alcançar glória mundana. Não queiram agora usar daquilo que vocês receberam para alcançar vantagens, benefícios, a glória do mundo. Eu envio vocês como crianças. Que glória tem a criança? O que a criança tem de bom para oferecer? Tem nada. Vocês são crianças, pequeninos, humildes. Se vocês cobiçarem a glória do mundo, vocês perderão a minha glória. Sejam como humildes, como crianças, porque aqueles que receberem vocês estarão me recebendo. Isso é uma fé pura, singela, sincera. Eu quero a glória de Cristo. Eu quero com alegria, com moderação. Sim, eu tenho um dom, eu tenho um papel. Inclusive, eu serei cobrado no dia do juízo a respeito do que eu fiz com meus dons. Eu quero a glória de Cristo. Eu quero transmitir Cristo. Cristo me confiou. Eu não quero usurpar este dom, transformar aquilo que é bom em algo mal, buscando o meu próprio orgulho, a minha própria exaltação. E aí, aquilo que Jesus nos confiou como uma bênção para a nossa comunhão, para a nossa complementaridade, começa a se tornar um instrumento de isolamento, de fragmentação e talvez até de esnobismo, e a comunhão se torna manchada. Simplicidade, singeleza de fé. Eu quero conhecer Cristo. Eu quero espelhar Cristo. Eu quero transmitir Cristo. Pouco importa a minha glória. Importa que Ele seja glorificado. Mas, irmãos, nós sabemos como é gostoso para o nosso coração carnal a glória. Ah, como faz bem ser reconhecido, ser notado, ser invejado, ser uma referência para multidões. Ah, ter muitos seguidores. Nossa. E é contra isso que nós precisamos nos precaver. Porque se nós ganhamos a glória do mundo, nós deixamos de brilhar, nós perdemos a glória de Cristo. Aquela comunhão que deveria ser singela, simples, infelizmente ela tende a se tornar hipócrita, fingida e até carnal. A nossa comunhão se torna contaminada quando a nossa fé é contaminada pelo orgulho. Mas, em segundo lugar, quando o nosso serviço ele é contaminado pelo nosso egoísmo. As nossas motivações para servirmos ao Senhor deixam de ser a motivação pura de simplesmente abençoar meus irmãos. Para isso que Deus te chamou para servir, não é para satisfazer o seu ego, não é para satisfazer o meu ego, não é para que as coisas sejam feitas à sua imagem e semelhança, do seu jeito, do meu jeito. Não é porque eu e você somos bons e o padrão está somente em você mesmo. É por um desejo sincero de abençoar o seu irmão. E essa é a preocupação do apóstolo Paulo aqui, quando ele começa, então, a partir do versículo 6, a exemplificar a questão da diversidade, das distinções, da complementaridade. Ele vai falar a respeito dos dons espirituais.
E a preocupação do apóstolo aqui não é fazer exaustivamente uma lista, listar exaustivamente todos os dons, não. Paulo está mais preocupado em dizer qual é o critério que deve nortear o uso dos dons, qual é o critério que deve nortear o serviço dentro da igreja de Cristo. E o critério é justamente o quê? A sinceridade, a singeleza, a pureza. Por isso que ele vai dizer então, temos diferentes dons, mais uma vez, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção, na medida da sua fé. Profetizar, o dom de proclamar a palavra de Deus, de trazer a palavra de Deus para o povo de Deus, para o mundo, com autoridade, com poder, com unção espiritual, trazendo convencimento, trazendo exortação, quebrantamento, mas também edificação. Profetizar, falar em nome de Deus, para a igreja e para o mundo. A pregação da palavra, aquilo que os pastores fazem. E a preocupação do apóstolo Paulo, ele vai usar essa expressão semelhante ao que ele usou aqui no versículo 3. No versículo 3, ele vai dizer, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. No versículo 6, ele vai dizer, para usar o dom na proporção da fé. O que Paulo está falando aqui? Sinceridade. Pureza. O dom que você recebeu, na proporção da fé, conhecimento da doutrina, jamais contamine a sua palavra de acordo com interesses pessoais, sejam quais forem eles. Pureza na pregação. Sinceridade na pregação. Prega a palavra e somente a palavra. Mas, em alguma medida, este é o mesmo critério em todos os outros dons. Simplesmente exerça o seu dom em pureza, em singeleza, em simplicidade. Aliás, é impressionante a simplicidade com a qual Paulo descreve aqui. Não contamine o seu dom com nenhum outro interesse escuso. E aí ele vai dizer, da mesma forma então, se o dom é servir, sirva. Literalmente, se é servir ou se é ministrar, em ministério, em serviço. É isso que ele diz. A palavra servir, diaconia. Servir. Quando Jesus falou, o que quiser ser o maior, seja como aquele que serve. Seja como o diáconos. Servir. E então Paulo diz, se o seu dom é diaconia, em diaconia. O que ele está querendo dizer? Simplesmente exerça o seu dom. Não misture, não contamine com outros interesses, outras motivações. Deseje abençoar. Servir aqui, o que é? É o trabalho mais mão na massa. Olha, meu dom não é falar, entendeu? Eu não consigo dar aula, mas eu sou alguém que gosto de servir, eu sou alguém que gosto de carregar o peso, eu sou alguém que gosto de fazer. Deus me deu isso, eu tenho prazer nisso. É interessante que Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 4, quando ele fala dos dons, ele divide dons de serviço e dons de fala. Paulo aqui, ele usa uma classificação um pouco mais complexa. Mas Pedro não faz isso. 1 Pedro no capítulo 4, olha que interessante. Só tem 2 tipos de dom, 4, 10 e 11. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Olha que interessante, a graça que nós recebemos, ela é rica, ela é multicolorida. Nenhum de nós é pleno de todo o serviço de Cristo.
cada um recebeu um dom, administre essa graça, seja um bom mordomo dessa graça, exerça o seu dom para servir uns aos outros. E aí ele vai dizer, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder para todo sempre. Amém. Eu até diria nesse momento que a maneira mais segura para que eu e você possamos descobrir qual é o nosso dom é simplesmente nos dispondo a servir. O Senhor vai encaminhar. O Senhor vai demonstrar. Sirva, engaje-se. Pedro aqui coloca essa lista simples. Dom de palavra, dom de ensino, de fala, dom de serviço. Inclusive, muitos dons nós vemos aqui nessa lista de Romanos, são dons que todos nós temos que praticar. Serviços que todos nós temos que realizar. Preciso de uma ajuda aqui, a vassoura, vamos passar um pano. Ah, não, esse não é o meu dom. Não, não é isso. Não é disso que se trata. O que Paulo está dizendo é que alguns vão se destacar mais, vão se sobressair. Isso é bênção, isso não é motivo de orgulho. Por exemplo, aqui fala dom de misericórdia. Todos nós somos chamados a exercer misericórdia, ou não? Mas alguns vão se destacar neste ministério. Talvez propriamente dito aqui, a diaconia, os diáconos. Aqueles que demonstram misericórdia, visitam os cansados, os atribulados, os doentes, estendem a misericórdia da igreja. Isso é dom do Espírito Santo. Mas o critério é sempre esse, é simplesmente exerça o seu dom com pureza, singeleza. Se é dar ânimo, que assim faça. A palavra pode ser exortar ou consolar. É um verbo mesmo usado, a raiz é a mesma para o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso paracletos. O verbo paracaléu, que significa, Barnabé. Barnabé foi chamado, não é isso? Filho da consolação. Mas também significa exortação. Assim como o Espírito Santo nos consola, nos exorta. E aí ele diz, se é paracaléu, em paracleses. Ou seja, pessoal do aconselhamento bíblico chega junto, consola, exorta, transmite sabedoria de vida, não é isso? Um dom. Todos somos chamados a aconselhar uns aos outros, mas alguns vão se destacar mais. Alguns vão se destacar mais. Faça isso com pureza, não negocie o seu dom, não se encha de orgulho, não se encha de vaidade. E aí, ele vai usar uma série, se é contribuir, ofertar, contribua generosamente, isso é um dom. Todos somos chamados a ofertar. Mas Paulo diz, alguns vão se destacar nessa área, com generosidade, com alegria. Administração, presidência, o conselho da igreja, dom, Deus levanta. Dom de governo, enfim. Sejam quais forem os dons. Qual deve ser o critério? Por que eu e você servimos e precisamos servir na igreja de Cristo? Simplesmente porque nós desejamos ver o bem da igreja de Cristo. Ah, mas se não foi exatamente do meu jeito, eu amo a igreja de Cristo. Ah, mas se não é do jeito que eu gostaria, eu quero, eu desejo, eu amo. Eu não vou contaminar o meu dom com os meus interesses pessoais. Eu desejo o bem da igreja de Cristo. É estranho as escrituras, estranho de observar alguém que se diz filho de Deus e não busca
com seus dons, com suas habilidades, com seu tempo, o bem da igreja. Está contente em ficar sentado. Ou muitas vezes, mal e mal, comparece. É estranho ao Novo Testamento, porque o Senhor nos deu dons. Ele vai nos cobrar a respeito desses dons, porque nós amamos a igreja e, sinceramente, nós desejamos o bem da igreja. Eu cheguei nessa igreja aqui em 2012. Eu vim uma trajetória já de alguns anos em outra igreja, mas para falar daqui. Porque eu creio que muitos aqui vão se identificar comigo. Pelo contrário, acho que há mais que isso, muitos poderiam testemunhar dessa forma, de maneira ainda mais própria do que eu. Mas para que haja identificação entre nós, você vai me compreender. Então, desde 2012, 13 anos, e pela graça de Deus, eu posso testemunhar. Sempre busquei o bem da igreja, naquilo que me cabe, na minha contribuição. Mas sempre busquei o bem da igreja. E o que é gostoso nessa experiência? E mais uma vez, você que já está aqui há mais anos, você vai poder falar ainda mais que eu. Mas a gente percebe o quanto que a igreja cresceu. Você ama a igreja? Você deseja o bem da igreja? Você vê o quanto que Jesus abençoou. A igreja não retrocedeu, a igreja caminhou e caminhou muito. E se você está engajado, sabe o que você percebe? Você percebe que você também cresceu com a igreja. Olha que bênção. Você também cresceu, não é verdade? Olha a bênção que foi na sua vida. Olha quão maduro você se tornou na fé. Talvez nesse tempo você tenha se tornado um verdadeiro líder. Enquanto você buscava e amava o bem da igreja. Que esse seja o seu testemunho. É muito triste quando passam anos atrás de anos e você, o que você tem para dizer? Você está estagnado. Você está sempre na periferia. O quanto que você cresceu. E mais, e a nossa vida vai andando para frente. E como é gostoso ver a família, a igreja faz parte da família. A igreja faz parte da vida dos seus filhos. Que bênção! A igreja caminha para frente e você caminha junto, porque você, sinceramente, deseja o bem da igreja. É isso. E ponto. Singeleza, simplicidade de coração no serviço. Eu quero fazer algo pelo reino de Deus. Deus me confiou. Deus te deu dons. Deus te deu habilidade. Como é que você se contenta em não fazer nada? Talvez você já tenha feito lá atrás, e hoje, por que você deixou de frutificar? Você está muito ocupado? Quais justificativas você tem? Qual justificativa você poderia ter para não frutificar? Ah, não é para mim. Ah, eu não me identifico. Meu irmão, isso vai ser aceitável? Olha para trás, quão frutífero você já foi. E o pior, você atrapalha, você contamina, você fragmenta muita gente com esse comportamento isolado. A nossa comunhão sofre quando o nosso serviço se torna dessa forma contaminado pelos nossos interesses egoístas, escusos, vaidosos. Mas em terceiro lugar, a nossa comunhão vai sofrer quando o nosso amor deixar de ser sincero. Quando nós perdemos o amor, aí sim, nós perdemos a comunhão. Acabou. E isso é muito triste, porque Jesus falou que o amor, ele é o nosso testemunho. Assim o mundo reconhecerá que vocês são os meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros.
Meus irmãos, isso é muito sério. Pode haver pregação fiel, ortodoxa, firme, sincera da palavra de Deus. Mas se no corpo de Cristo, se na congregação, se na comunhão, está cheio de hipocrisia, divisão, fragmentação, inimizade, partidos, perdemos o nosso testemunho no mundo. Perdemos o nosso testemunho. Então nós precisamos lutar pelo amor. E aí o apóstolo Paulo diz, então, o amor deve ser sincero. Literalmente, não hipócrita. É ahipócrita. Sem hipocrisia. O hipócrita, ele era o ator que usava máscaras para então poder encenar o seu personagem. Então, o nosso amor deve ser sem máscaras, sem fingimentos. E aí, o apóstolo Paulo, ele coloca essa frase aqui, principal, essa ordem principal, e daqui em diante, todos esses versículos, eles são consequências dessa ordem principal. Ou seja, se o nosso amor for sincero, sem máscaras, sem hipocrisias, e aí todas essas consequências aqui são possíveis contaminações que podem manchar o nosso amor, e nós temos que preservar o nosso amor puro. Então nós temos que preservar o nosso amor, em primeiro lugar, da maldade. Odeiem o que é mal, porque Deus odeia o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Daqui a pouco termina o culto, eu aperto sua mão, graça e paz, Deus te abençoe, boa semana. E aí eu viro as costas, fulano, cheio de maldade. Não. Odeiem o que é mal. Estejam ligados, apegados a tudo que é bom. Não permitam que a maldade contamine o amor, a competição. Prefiram dar honra uns aos outros do que a si próprios. E aí ele fala o amor fraternal. O amor fraternal é o amor de irmãos. O amor, ele usa aqui o philos. Irmão competir com irmão, você já viu isso? Se já viu, é ridículo. Irmão não vai competir com o irmão. Irmão vai se alegrar com o sucesso do irmão. Se seu irmão ele é mais honrado que você, que mal há nisso? Alegre-se com ele. Isso é bênção de Deus. Deus assim distribuiu. Prefira a honra dele do que a sua própria. Não compita com seu irmão. É isso que ele está falando. Nunca lhes... Olha aqui o serviço. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos em espírito. Sirva ao Senhor. Zelo aqui é urgência. Tem uma obra a ser feita. Eu preciso me engajar. Eu quero fazer algo pelo reino de Deus. Eu sou fervoroso no espírito. Não sejam preguiçosos. Preguiçosos. Outro serve, outro carrega essa obra aqui. Quanto foi necessário para a gente estar aqui hoje? Desde o estacionamento, a gente poderia falar, quanto foi necessário? Até aquele que chegou mais cedo para acender a luz, ligou o ar-condicionado para o nosso conforto. Quanto foi necessário? E talvez alguns de nós acomodados, preguiçosos, não dá uma contribuição. Membro da Igreja de Cristo, falta fervor no espírito. Dependência de Deus na comunidade, alegrem-se na esperança, os momentos mais alegres da nossa vida, nos lembrarmos que a nossa maior alegria é a nossa esperança eterna. Pacientes na tribulação, a situação está difícil, entregue-se aos cuidados do Senhor, Ele está cuidando, seja paciente, e em todas essas circunstâncias, nas boas, nas difíceis, perseverem na oração, mutuamente orando, encorajando, fortalecendo a fé dos irmãos. Compartilhem o que vocês têm com os santos, ou seja, abram mão até do seu conforto, pratique a hospitalidade. Hospitalidade. Difícil hospitalidade. Todos nós temos nossa casa, nossa rotina. Imagina o desafio dos irmãos aqui. Ter que receber alguém, mudar, sair da nossa zona de conforto, compartilhar o que eu tenho, sair da... Alguns teólogos dizem que a partir do versículo 14, Paulo estaria falando do amor com aqueles que são de fora. Até o versículo 13 seria o amor na comunhão da igreja, do versículo 14 em diante seria o amor com os incrédulos. Por que eles dizem isso? Porque está falando de perseguição, está falando de inimigos.
eu creio que Paulo está falando da igreja, de maneira muito realista. Porque ele diz, olha, no que depender de vós, no que depender de vocês, tenham paz com todos. Cada um de nós lutando pela comunhão, pelo vínculo do amor. Infelizmente, alguns não terão esse espírito. Mas ele diz, de maneira nenhuma se vinguem. Continuem amando. Versículo 21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então perceba, meus irmãos, que aqui é uma perspectiva bem realista a respeito da comunhão. Ninguém está idealizando a comunhão. Paulo não está idealizando a comunhão. A comunhão da igreja é um lugar bucólico, onde todos nós somos agradáveis, santos e bonzinhos. E tudo vai dar certo, tudo vai ser fácil. Não é essa fantasia que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, olha, haverá dificuldades na comunhão. Mas lutem por aquilo que vale a pena. Você não tem dificuldade na sua casa? Talvez no seu casamento, em alguns momentos? Talvez com seu filho adolescente? O que você faz? Você posta toda sujeira na internet, destrói? Ou você luta de maneira sábia, perseverante por aquilo que é precioso? Isso é comunhão. Isso é comunhão. Por isso que o amor precisa ser um amor de sacrifício. O amor que abre mão do conforto. O amor que persevera. O amor de Cristo. O amor com que Cristo nos amou. Você consegue imaginar Cristo amando seus discípulos e amando sinceramente? E aí Jesus ali caminhando com seus discípulos, ligado pelo amor, e ele olhando para cada um deles, é seu pecado que vai me colocar na cruz, a culpa é sua, hein? Não, Jesus não fez isso. Jesus sofreu por amor, mesmo sendo os nossos pecados que causaram o seu maior sofrimento, o maior sofrimento do universo. Ele não jogou na nossa face, ele nos amou. Ele sofreu. Ele pagou o preço do amor. O amor seja sem hipocrisia. O amor seja sincero. Porque o que nós temos é precioso, precioso no preço do sangue de Cristo. E por isso, precisamos lutar de maneira convicta e insistente pela nossa comunhão. Porque quando Cristo nos salvou, Ele também nos uniu. Fomos unidos a Cristo pela fé. E nessa mesma fé, o Senhor Jesus nos uniu uns aos outros. Somos membros do seu corpo e membros uns dos outros. E esse é o único caminho para que sejamos sempre abençoados, porque nós não somos autossuficientes. Ele nos colocou dessa forma, da forma pequena, em que de fato precisamos uns dos outros, batalhando pela nossa unidade. Há um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por meio de todos. Unidade. E na graça do Senhor, prevaleceremos. E a nossa comunhão não será contaminada. A singeleza, a sinceridade, pureza da comunhão permanecerá. Porque é o próprio Espírito Santo quem trabalha para produzir o amor e a comunhão que Deus tem para nós. Vamos orar?
Grandioso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela riqueza, pela bênção da comunhão dos teus filhos. Muito obrigado, Pai Santo, porque foi aqui que o Senhor nos inseriu, nos enraizou pela fé, quando confiamos no seu Filho, nosso Salvador. Ó Deus, nós nos arrependemos, nos entristecemos e te pedimos então perdão. Se em nosso coração nós percebemos pecado, contaminando, isolando, fragmentando aquilo que o Senhor uniu, no nosso orgulho, nos nossos interesses egoístas, ou até mesmo na nossa maldade e hipocrisia. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor nos perdoa. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor nos atrai à sua presença para derramar da tua graça. E por isso, Senhor, nos alegramos na certeza do teu perdão e clamamos que o Senhor continue a nos abençoar. No nome de Jesus. Amém.